Tudo bem? Bom dia! Eu estou aqui ao vivo na radioinverso.com. Está acontecendo agora o Mensagens que Chegam pela Manhã. É o programa que eu voltei a fazer diariamente, todas as manhãs, entre 8 e 10 horas ao vivo, no horário de Brasília. Reprises 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Eu estou tocando música na rádio agora e volto pro ar. Se você estiver me vendo na transmissão ao vivo do Facebook, acesse radioinverso.com, aplicativos do Tannerim, enfim. E você pode acompanhar pelo rádio também. A gente vai fazer uma reflexão juntos. Cadê Deus? É o tema desse papo agora aqui. Vamos lá. Inverso.com, mensagens que chegam pela manhã, ao vivo, na manhã de sexta-feira. E olha, nós estamos ao vivo agora, você que está me ouvindo aqui pela radioinverso.com, também no Facebook. Desculpa, eu esqueci de avisar que eu ia fazer essa transmissão ao vivo, mas se você tiver com facilidade aí de conectar no Facebook, é rapidinho, é fácil, né? E aí você acompanha também em vídeo esse papo que nós estamos tendo agora pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, pelos aplicativos, pelo Tannerim e todos os canais aqui que a gente tem à disposição. Eu me propus, nesse papo que nós vamos ter agora, refletir sobre uma pergunta, se não feita com recorrência, sentida nas pessoas, né? Cadê Deus? É engraçado essa ideia de Deus, essa percepção de Deus. Eu fico pensando no tanto de variações que isso já teve durante a história humana. O nome Deus, o jeito como nós vemos esse olhar judaico-cristão que de alguma maneira domina especialmente a cultura ocidental, né? Dentro do espectro da história humana, é uma fração. A religião organizada, como nós conhecemos, tem 7.000 anos, talvez, né, esse pensamento judaico-cristão. O cristão menos, né? O cristão, 2.000 aproximadamente, até um pouco menos. Desculpa, estou com uma tosse ainda. Mas o próprio pensamento cristão, ele se estruturou dessa maneira, né? Com as suas hierarquias, as suas igrejas, os cleros, tal, símbolos, enfim. Linguagens, depois do evento ocorrido histórico, né, da passagem de Jesus pela terra. Porque quando Jesus viveu no planeta, não havia esse consenso, essa ideia que hoje se projeta sobre ele. O próprio Jesus, o homem, o judeu que viveu ali na Palestina, tal, era judeu, né? Ele não criou o cristianismo como uma estrutura clerical, episcopal, essa organização que hoje nós reconhecemos. Mesmo muitos dogmas que depois foram trabalhados pela teologia, naquele tempo não existia. Alguns séculos depois é que o cristianismo se organizou, talvez não séculos, décadas depois, Paulo, ou antigo Saulo de Tarso, foi organizando um pensamento que deu base, deu estrutura para que alguns séculos depois o pensamento cristão se tornasse uma religião, né? Como nós conhecemos. Aí sim o início da Igreja Católica em Roma, a Igreja Romana, tal. Isso é uma longa história, mas o nosso olhar, o nosso pensamento de Deus passa por essa fresta, né? Não importa a variação onde você está, seja um católico, um protestante, mesmo um ateu. Eu percebo muitas vezes, claro, não dá nunca para generalizar, mas tem muitos ateus que constroem todos os seus argumentos ateus sobre as estruturas cristãs. Eu conheço ateus por convicção, ateus que chegaram a uma conclusão filosófica que o levou a pensar, olha, Deus é uma impossibilidade. Mas talvez esses sejam em minoria, porque a maioria estrutura a sua revolta, às vezes, ou a sua crítica, ou a sua descrença sobre uma estrutura de fé. Então, sobre ela constrói outra fé, né? Eu não tenho fé nessa estrutura.
Isso para mim não faz sentido. Mas como eu estou tão configurado para pensar dentro dessa fresta, dessa perspectiva cultural, então ao não crer nessa estrutura de fé, eu vou substituí-la por outra. Esse é o caso de alguns ateus, né? Então há uma variação, como há entre os teístas, há entre os ateus também, jeitos diferentes de perceber e de olhar e tudo mais. No entanto, o que eu estou falando aqui é um fenômeno cultural. Seja do que crê ou do que descrê, seja da religião ou da não religião, seja do cristianismo, do judaísmo ou de qualquer outra religião, sem exceção. Todas fenômenos culturais. Enquanto eu estou falando sobre isso, eu não entrei no assunto ainda. Deus. Porque, na minha opinião, Deus não cabe nessa discussão. Tanto faz se o cristianismo começou há 2000 anos, ou há 1970 anos, ou há 1700 e poucos anos. Não é essa a questão. Também não faz diferença para mim se, no princípio da raça humana, há divergências nesse sentido, se os seres humanos, os Homo sapiens, essencialmente alimentavam um tipo de olhar panteísta, politeísta, monoteísta. Não faz diferença para mim, porque ainda estamos falando sobre fenômenos culturais. Aliás, os fenômenos culturais não são os únicos argumentos, as únicas frestas que nós utilizamos normalmente quando a gente fala de Deus. Um outro campo que também nos remete a essa percepção é o campo moral, né? Como assim? Você não acredita em Deus? Não? Então como é que você pode respeitar o próximo? Como é que você pode ter algum sentido de vida? Como é que você pode amar alguém? Como é que você pode ter alguma dose de generosidade, de transcendência, seja lá o que for? Você não acredita em Deus. Quando eu ouço alguém falando isso, eu fico pensando, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Né? Por que alguém que não crê na estrutura de construção de pensamento teológico ou religioso não pode nutrir sentimentos, emoções, características humanas, éticas, morais? Inclusive, será que a única referência necessariamente é uma crença? Então a gente reduz essa percepção, né, de Deus para um pequeno arcabouço ético, moral, absolutamente subjetivo, porque a moral, a ética variam de acordo com o tempo, com a cultura, enfim. Então está muito reduzido isso. E eu percebo na grande maioria das vezes que pouquíssimas pessoas, mas olha, é mínimo assim, tem alguma condição de pensar em Deus, né, fora desses enquadramentos, dessas restrições, desses limites, porque nós somos configurados para sermos assim. O nosso olhar em relação a Deus está ligado não só à cultura, à ética, à moral, mas também ao medo, também à culpa. Eu tenho alguns vídeos no YouTube que de alguma maneira relativizam a crença da maioria em relação a essas construções teológicas e teístas, né? E geralmente os comentários vão sempre no sentido de ameaça, assim. Vai nessa, o dia que você morrer você vai ver. Pensa isso, tudo bem. A Bíblia não é a palavra de Deus? Você está dizendo isso? Está me fazendo entender assim? Tudo bem. Um dia Deus, que é justiça, vai colocar a mão aí. E aí vai, né? E eu fico pensando, poxa vida, é esse o argumento? É essa fresta? É isso que deveria me fazer pensar como essas pessoas pensam? O medo? Poxa vida, então vai que ele tem razão, né? É capaz de eu ir para o inferno, então eu vou mudar meu pensamento. Ainda que não seja assim que eu penso. Então eu vou mudar meu pensamento, ou vou fingir que eu mudei o meu pensamento, porque é o que muita gente faz. Às vezes com um manto religioso, dentro de uma igreja, mas não é o que pensa. Nesse meu tempo de trabalho eu já falei com tanta gente que
expôs essa timidamente, na verdade antes de expor é sempre assim, hostiliza, né? Tem gente que chega assim dando porrada, batendo, xingando, seu herege, seu isso, aquilo, você está tirando a Deus do coração das pessoas, tal, sem perceber que o que estão falando não tem nada a ver com Deus, tem a ver com medo, tem a ver com a cultura, com isso que eu estava dizendo agora, esses enquadramentos todos, e então chamam de Deus, não conseguem desconectar uma coisa da outra, então chegam dando porrada, e eu percebo que quando fazem isso, geralmente estão se defendendo. É melhor estilizar quem fala do que pensar no que a pessoa falou, né? Muitos que fazem assim, ao ficarem, com o tempo, diminuem o tom da hostilidade, né? E aí fazem uma pergunta, aí discordam, mas de maneira educada. Eu percebo que já está havendo um movimento ali de diminuição de medo. O próximo passo, eu já vi muito isso, é essa pessoa que começou xingando, apontando o dedo, você vai pro inferno e tal. Fala, vem cá, eu tô confuso. Aí eu digo, olha, não é que você ficou confuso, você já estava. A questão é que você foi perdendo o medo para enxergar isso. E ao perder o medo para enxergar, o medo de assumir. O que é maravilhoso, é como alguém que está doente, cheio de sintomas, e mascara a doença, né? Não que descrer seja uma doença, mas é bom a gente jogar luz sobre o que se passa em nós. Então a gente se assume crendo ou descrendo, enfim, e vamos seguir o nosso caminho. Então as pessoas ficam mais leves. Uma pessoa que chegou assim há pouco tempo, mais ou menos pouco tempo na rádio, esses dias me escreveu assim, dizendo, poxa, eu estou totalmente diferente, houve uma série de mudanças e rupturas para melhor, isso me modificou internamente, exteriormente, eu fiquei muito feliz. Não sei o que essa pessoa pensa em relação à própria fé, à religião, e não me importa. A minha intenção não é demover o pensamento religioso de ninguém, não mesmo. Quem me acompanha aqui sabe que muitas vezes eu digo isso. Eu acho que o pensamento religioso é uma fresta, é um jeito de ver. E nós sempre vemos por frestas, eu me incluo. Ninguém vê tudo, ninguém sabe tudo, ninguém reconhece a verdade. Como ontem eu falei e escrevi, a verdade é muito pesada. Nós não temos condições, estrutura para suportá-la, nós somos limitados. A verdade não, se a verdade é absoluta. E o que é absoluto não cabe em mim, porque eu não sou absoluto. De qualquer maneira, essa percepção, esse entendimento vai nos aliviando e nos fazendo enxergar um pouco mais, agora sem medo. Chega um ponto que talvez você não se sinta confortável de falar Deus, porque Deus está tão ligado a um pensamento cultural, estou dizendo a palavra, né? A uma estrutura de crença tão intoxicada de séculos ou milênios, de olhares, de valores, de presunções, de construções absolutamente reducionistas, fantasiosas muitas vezes, moralistas outras tantas, dominadoras muitas vezes, que chega uma hora que eu não me sinto mais à vontade. Então, diante desse paradoxo e desse ponto, né, o que muita gente acaba se perguntando, afinal de contas, cadê Deus? Tudo bem, né? Você falou um monte de coisa, as frestas, as construções que nós chamamos de Deus, mas tem alguma coisa, não? Alguém pode dizer, olha, eu acho que deve ter, porque é tudo tão fantástico, é tudo tão imenso. Eu intuo, seja lá o que for, né? Talvez não seja mesmo esse Deus da religião, né? Não sei. Aliás, tem tantas teorias, né? Tem tantas ideias, me lembra a história do deus da Polinésia, do Porta dos Fundos, aquele deus índio, dizendo, olha, tantos deuses, um tinha que estar certo, sou eu, no caso, o deus da Polinésia, né? É uma lógica absolutamente perfeita diante do que nós acreditamos, né? Nos tantos deuses. Se um está certo, no meio desses milhões de deuses, porque quando eu digo milhões de deuses, a gente pode estar falando do monoteísmo, mas dentro do monoteísmo, quantas variações de percepção? Dentro do protestantismo ou do catolicismo, dentro de uma igrejinha com 30 pessoas que estão ali aparentemente na mesma fé, mas cada uma delas interpreta intimamente de um jeito, percebe de um jeito. É um que está certo, é uma dessas pessoas, é uma dessas religiões, é uma dessas fés.
então o resto está tudo errado, né? E se o resto está tudo errado e uma está certa, pode ser, por que não, o Deus dos polinésios. Cadê Deus? Eu vou ler um texto aqui de um livro meu, do Menino que Anseia pelo Céu. Está esgotado temporariamente. Ontem me perguntaram, tem previsão? Ainda não, mas virá, tá? Esse ano volta o Menino que Anseia pelo Céu. Mas eu quero terminar essa reflexão lendo esse texto. Eu fiz uma longa introdução, o texto é bem menor que a introdução, mas para você pensar nisso. Na verdade, esse texto foi uma resposta. Eu recebi há algum tempo, já faz algum tempo, um e-mail, né, de alguém nesse ponto, assim, poxa, eu estou pensando. E quando eu começo a pensar, algumas coisas não se encaixam. Estou me sentindo esquisita. E dizia assim, o e-mail: cada vez mais eu estou me distanciando de religiões. Mas eu também percebo que não tenho mais uma opinião formada de Deus. Eu não sei se ele existe, se temos um criador, ou alguém que projetou a Matrix, enfim. Eu recortei esse pensamento aqui e respondi assim: você chegou no ponto ideal. O ponto onde conclui que eu não tenho mais opinião formada sobre Deus. Às vezes me questionam o fato de eu pouco usar as 4 letrinhas D-E-U-S em meus textos. Houve um tempo, alguns anos já, que essa cobrança era louca, né? Durante uma fase do meu trabalho, a minha linguagem era mais direcionada a um público cristão. Esse era o público que entendia mais. Mas como eu nunca me permiti enquadrar em nenhuma expectativa, nem quando meu público predominante era de uma cultura, isso me gerava muitas cobranças, muitos desconfortos, né? Foi aí que, em determinado momento, eu falei: olha, eu não vou mais me preocupar se vou entender ou não vou entender. Eu não vou tentar usar uma linguagem palatável para um público. Eu não estou buscando público. Eu não estou buscando plateia. Não estou buscando seguidores. Eu não preciso fazer isso. Então eu vou falar conforme as coisas brotam aqui. Quem entender fica, quem não entender vai. Muitos foram, outros vieram. E é assim, né? Mas voltando para o texto. Há uma razão para não usar D-E-U-S. Eu percebo que sempre que essa palavra é usada, algo é ativado na mente das pessoas. Deus tem sido sinônimo de condicionamentos. Nem sempre, ou quase nunca, esse algo tem a ver com uma percepção transcendente, o mistério, né? As dúvidas, a profundidade, a inexplicabilidade do que podemos intuir. Mas não cabe em palavras, não cabe em conceitos cartesianos. Está aqui, são verdades silenciosas, intuitivas, inconscientes, que se projetam muitas vezes nos nossos atos, nas nossas consciências, mas não de maneira estruturada. Você entende? É aquela história de quando às vezes você me ouve aqui e diz assim: poxa, isso estava aqui, eu só não tinha palavras, mas estava aqui. Né? As palavras só pescaram isso e trouxeram para o seu nível consciente, mas já estava aí. Quantas verdades nos habitam e a gente não tem palavras, expressões, definições objetivas, porque elas são maiores do que a nossa tentativa. Deus não é a palavra D-E-U-S. Deus não é o líder da religião, o chefe do papo, o cafetão desses lobos interesseiros. Ontem meu irmão mandou para mim um vídeo de um desses lobos, esses pastores loucos, um cara que põe uma roupa de Fred Flintstone e fingiu que ressuscitou uma pessoa fazendo um teatro horrível. E eu respondi pro meu irmão, eu falei assim: eu te falo, não importa o que você diga, pode ser a maior bobagem do mundo, vai ter seguidor, vai ter quem acredita, vai ter quem segue. As pessoas buscam isso, infelizmente. De qualquer maneira, Deus não é também um homem de barba, nem um ser astral, iluminado, dirigente dos mestres ascensionados, do projeto Terra. A gente não sabe. Quem é Deus? Cadê Deus? É o ser pessoal, amoroso, ensinado pelo cristianismo? Ou a energia abstrata, sem nome, subjetiva, abrangente, impessoal, ensinada pela filosofia oriental? Particularmente, eu acho que é tão além disso
que inclui as duas coisas. Todas cabem, tanto a visão pessoal quanto a visão subjetiva. E cresce para uma dimensão de profundidade que a minha mente não chega. A não ser por alguns pequenos lampejos que se refletem na vida, no todo, em tudo. Até que eu veja Deus em você, na vida, nos fungos e em mim. Eu e você não somos deuses. Eu acho essa frase presunçosa, enganosa. Somos deuses. Quando a gente diz somos deuses, a gente está pensando na nossa configuração cultural e nos encaixando nela. Isso gera em nós presunção, portanto não penso assim. Não somos deuses. Mas como explicar o fato de que somos parte de Deus? Ou que Deus nos habita, ou que nós habitamos Deus, ou que na coletividade somos expressões disso que chamamos de Deus. Quando deixa de ter uma opinião definitiva, fechada, formatada pela crença religiosa, você se abre para o despertar de possibilidades que transcendem palavras. As palavras deixam de ser importantes. Eu me lembro, há pouco tempo tinha uma discussão, na minha opinião, muito infantilizada, dizendo assim, o nome, na verdade, de Deus é Yeshua, é não sei o quê, e as pessoas me escreviam, olha, Yeshua, é um negócio louco, infantil, a discussão do nome, né? Nem eu sou Flávio aqui pra gente discutir, aqui você saber, me chamar de algum nome. Quantos outros Flávios existem? Eu não sou Flávio, eu sou algo sem nome, eu sou a coisa que o Saramago falava. Dentro de nós há uma coisa, essa coisa que não tem nome, essa coisa somos nós. Mas para existir na sociedade, a gente carrega um CPF, um RG, um nome, uma certidão de nascimento, um estado civil, o gênero, mas enfim, não sou nada disso, não sou nada disso. Uma aparência, uma roupa, não sou isso, não me sinto isso, ainda que isso expresse parte de mim, a parte civil, cultural, humana, histórica, né? Mas essa parte é tão breve, é tão passageira, que acaba, daqui a pouco acaba, chegou há pouco tempo e acabará em pouco tempo, somos breves. Portanto, como é que eu posso definir Deus, então, nesse conceito de nome, de definição, se nem eu posso me definir dessa maneira? Deus também é uma dimensão, é um lugar, uma condição de acolhimento que lhe conecta, não exatamente com uma explicação grega e definitiva sobre o que é Deus. Não é teologia, mas sobretudo é pacificação, ou a pacificação daquele que mesmo sem todas as explicações, sem as palavras, sem as certezas, o orgulho, o controle das opiniões formadas e formatadas, a presunção de dizer eu sei. Vive como quem reconhece quem é Deus, ainda que não saiba o nome, como os animais, que não ficam dizendo nome, que não ficam pregando fé, que não ficam discutindo teologia. É uma bobagem isso é só o humano que tem, né? Por isso que eu digo que a minha religião é a religião dos peixes. Quem é que está catequizando os peixes? Quem é que está ensinando religião para os peixes? Que discussão teológica, Deus assim ou assado, as variações do amor ágape, do amor eros, do amor... Nada, isso é presunção humana, isso é cultura. Religião dos peixes, eu prefiro. De qualquer maneira, são os que vivem e reconhecem quem é Deus na dimensão da sua própria consciência. Esse percebe em si mesmo, em tudo, em todos, e por isso caminha com reverência e gratidão. Portanto, não se aflija por isso. Não há definições, não há palavras, não há controle. Há apenas uma dimensão. Nela eu vivo, me expresso e cresço em consciência, não explicável, mas perfeitamente conectada com o que sou e estou me tornando. Chamamos de Deus porque a gente aprendeu assim na nossa cultura, temos um nome, em outras culturas é outro nome. Na língua inglesa é God, para os árabes é Allah, aqui nós chamamos de Deus. É um nome que deram por aqui, no entanto, as 4 letras não contêm o que está em tudo, a força da vida, o que nos vincula, o que prescinde de qualquer explicação. Então resta enxergar Deus em você, tratá-lo como gente que anda comigo, pessoas que eu toco, que eu vejo,
que eu falo, que eu ouço, que cruzam por mim na vida. Se eu não posso ver Deus nessas pessoas, o que eu vou ver num ser abstrato, legislador, moral, subjetivo e mal-humorado? Se palavra de Deus não está na vida, se palavra de Deus não está na boca de gente simples, como é que vai ficar numa discussão teológica dizendo a palavra de Deus está no capítulo tal, versículo tal, no livro tal, mesmo? Mesmo. É isso, é o que está impresso pela Sociedade Bíblica do Brasil. A palavra de Deus é isso. E aí eu desqualifico a palavra do angustiado, a palavra de quem sofre, a palavra de quem ama, a palavra de quem tem dúvidas, de quem tem perguntas, ou de quem faz silêncio, né? Desqualifico porque um livro mesmo. Se eu não percebo a palavra de Deus na vida, não perceberei em livro nenhum. Perceberei em livros, se antes, sobretudo, eu perceber na vida, nas pessoas, na gente, na gente. Então resta enxergar Deus na gente, tratá-lo como gente que anda comigo, reconhecê-lo nos diferentes, nos diminuídos pela sociedade, reverenciá-lo quando cuido dos mais fracos. Deus na gente, Deus em gente, Deus em nós. Olha, esse é o máximo que eu posso chegar. Sinceramente, eu acho que, passando disso, entraríamos em proselitismo religioso. E quanto a isso, sinceramente, eu tô fora. Fica bem. Eu continuo aqui na rádio, tá?